Espero que você esteja bem. Eu queria compartilhar contigo um texto bastante conhecido de toda a Bíblia, um texto que nós usamos no conceito evangelístico e que ele também tem, mas eu queria olhar para um outro aspecto presente nesse texto e que, de alguma forma, traz essa ideia de quarentena, traz essa ideia do que deveríamos pensar olhando para a nossa vida e aquilo que virá, aquilo que está à nossa frente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Do versículo 1 até o versículo 14. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que texto lindo esse texto. Esse texto é uma narrativa que conta esse momento do fim do ministério, do primeiro ministério terreno de Cristo, do momento em que ele é assunto, elevado aos céus, para encontrar-se novamente, digamos assim, com o seu Pai. Ele nunca perdeu essa comunhão com o Pai, mas ali ele estava retornando para os céus, para a presença do Pai. E esse livro ele começa relembrando alguns fatos que foram narrados no Evangelho de Lucas, no qual Atos é a sua contraparte histórica. Ali Lucas escreve a vida de Jesus até a sua morte. E aqui ele escreve sobre as implicações da morte de Jesus na vida daqueles discípulos que ele alcançou no primeiro livro, no Evangelho. E ele trata de várias ideias interessantes de que depois de ter ressuscitado passou 40 dias com eles, dando prova inconteste da sua ressurreição. Jesus ressuscitou verdadeiramente, ressuscitou corporalmente, não há dúvidas, e ele deixa isso evidente aqui, Lucas, dizendo: procure aí, Teófilo, se há dúvida que Jesus ressuscitou, pergunte para aqueles que viram e que conviveram durante 40 dias com ele ressurreto. Todos viram que ele morreu e todos viram que ele ressuscitou. Ele sentou para comer com eles, ele sentou para conversar com eles e eles ouviam a Jesus ressurreto. Jesus também exorta, e acho bem interessante isso.
Ele exorta a igreja a permanecer em Jerusalém, aos discípulos permanecerem em Jerusalém, até que se cumprisse aquilo que João Batista havia dito de vir sobre eles o Espírito Santo. E ao vir sobre eles o Espírito Santo, o Espírito os capacitaria para então cumprir essa comissão de ir e pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. E Jesus diz isso, ide pregar o Evangelho para esses lugares, como resposta à pergunta dos discípulos, é este o momento em que o Senhor restaurará o reino a Israel? E como vimos nas últimas semanas, Deus frustra aqui, nesse momento, o plano do povo, o plano dos discípulos. A expectativa de que Israel tivesse um reino, nesse momento é frustrada por Jesus. E Jesus diz, calma, não compete a vocês saber este momento. Jesus não está dizendo que não haverá o cumprimento de um reino, onde Israel desfrutará das promessas feitas aos seus patriarcas. Jesus só está dizendo, por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto é momento de vocês receberem o Espírito, serem capacitados pelo Espírito e irem e anunciarem aos gentios as boas novas do Evangelho que eu tenho, das boas novas que eu anunciei a vocês. E enquanto ele falava isso, texto lindo, Jesus subia aos céus e ia até as nuvens. E ele some nas nuvens. Há sem dúvida alguma, talvez, uma ação contrária do batismo de Jesus. No batismo de Jesus, a nuvem desceu uma pomba e disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me agrado. E aqui é o Jesus subindo e o Espírito descendo. E lá era o Espírito descendo sobre Jesus. Aqui é o Espírito descendo sobre a igreja. E Jesus voltando para a presença do Pai. Que conforto é saber que é o Espírito do próprio Deus que está na sua igreja, capacitando a sua igreja, instruindo a sua igreja, trabalhando nas convicções da igreja, para que a igreja vá. O poder de ir da igreja não é necessariamente da própria igreja, mas é daquele que o capacita, que a capacita, o Espírito. E aí, essa partida de Jesus, essa aparente frustração desse plano inicial, estabelece um novo plano. E os discípulos ficam olhando para o céu meio que atônitos e os anjos chegam e perguntam por que vocês estão olhando para os céus. Muitas vezes, nesses momentos de mudança de planos, precisamos dessas reorientações para que os nossos olhos fiquem focados aonde de fato precisa ser focado. É óbvio que a subida de Jesus tirava a presença do próprio Filho, mas a subida de Jesus permitia que o Espírito viesse e a estrutura e a comunidade cristã poderia se desenvolver e caminhar no poder do Espírito. E esses são os nossos olhos que devem estar voltados para Cristo, mas voltados também para a capacitação do Espírito, que nos dá a condição de cumprirmos aquilo que Cristo pede de nós para a glória do Deus Pai. Diferentemente também do que aconteceu no Evangelho, que depois da última reunião com os discípulos, ali no jantar, no cenáculo, quando depois Judas traiu Jesus e Jesus foi preso, todos os discípulos se dispersaram. Aqui, na subida de Jesus, novamente Jesus longe dos seus discípulos. A promessa do Espírito vir. Os discípulos não se dispersam. Os discípulos agora permanecem unidos. Versículos de 12 a 14 colocam isso. E quando permaneceram unidos, permaneceram dentro de um determinado lugar, todos junto com outros, muito próprio daquilo que tem acontecido nos nossos dias. Eles não ficaram pensando, é o que o texto diz, naquilo que eles perderam, mas eles ficaram unânimes em oração
perseverando nessa oração. Eles tinham profunda confiança por tudo aquilo que Jesus já havia ensinado a eles. E por tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo se cumpriu. Eles tinham profunda esperança, não expectativa, esperança de que o Espírito viria. E eles seriam capacitados para poder cumprir aquilo que Deus havia chamado-os a cumprir. A W. Tozer tem uma frase bem interessante comentando esse texto. Ele diz assim, Tozer: a ideia amplamente difundida de que a principal obrigação da Igreja consiste em propagar o Evangelho aos cantos mais longínquos da Terra é falsa. Sua principal obrigação é ser espiritualmente digna de propagá-la. Não é que Tozer está dizendo que a Igreja não deve propagar a mensagem, mas a Igreja deve propagar a mensagem na capacitação e na transformação que o Espírito que veio sobre a Igreja produz. A Igreja é chamada a propagar o Evangelho, mas é chamada a propagar o Evangelho capacitada exclusivamente pelo Espírito. A dependência é marca da Igreja que anuncia o Evangelho. E essa Igreja dependente, ela espalha o Evangelho, mas ela não se divide, porque ela permanece unânime nessa certeza. E por isso ela ora, por isso ela mantém comunhão um com o outro. Talvez você nesse período está distante dos seus irmãos em Cristo, está bastante próximo da sua casa. E talvez esse seja o momento de lembrarmos que o nosso elo não é necessariamente e não é o prédio. O nosso elo é o Espírito. É o Espírito Santo de Deus que habita a Igreja de Deus e capacita a Igreja de Deus. E isso nos permite, então, a reunião coletiva, a união no corpo coletivo para a adoração, e do qual nós sentimos tanta falta, porque lá nós podemos unanimemente orar e adorar ao nosso Senhor, aguardando o dia que Ele volta. Que texto lindo! Que texto que nos impulsiona à tarefa evangelística, mas que também nos leva a considerar a vida a partir da dependência do Espírito, mostrando que a nossa unidade é conquistada por Cristo, pelo Espírito, e é Ele que nos mantém unidos e unânimes. Por isso, oremos uns pelos outros. Espero que esse texto te faça pensar a vida por essa perspectiva e te faça orar pelos seus irmãos de modo intenso, de modo contínuo. Que você busque durante a sua semana nomes, monte um mural de oração, tenha uma lista de oração pelos seus irmãos. Uma vez que você não consegue vê-los, nós permanecemos unidos pelo Espírito e podemos unanimemente orar um pelo outro. Que Deus abençoe a sua vida e um forte abraço.